Então, a gente vai falar aí do tensor curvatura, que a priori ele parece ser um pouco estranho, essa definição aí, mas ele é advindo diretamente da conexão do Levi-Civita, né, que é obtida na fórmula de Coulson, e ele é dado por essa expressão, né, a curvatura R de uma variedade riemanniana é uma correspondência que associa a cada par XY em M uma aplicação de Z em Z, que é dada por essa expressão aí. R de XY é o nabla. Aí aqui eu tenho uma maneira simples de você, digamos, memorizar, que você troca, né, o X pelo Y, ou seja, quando você começa com o nabla de Y, do nabla de X, de Z, menos o simétrico, mais o nabla do colchete aqui embaixo, só destacar aqui, e você vai ter essa expressão aí para a variedade, né? Onde nabla é a conexão riemanniana de M. Então, nesse contexto, vocês observem o seguinte: nenhum desses operadores aí estaria, digamos, imune a eu dizer que não é um operador linear, né? Por exemplo, se eu botar aí o Z, por exemplo, eu sei que se eu botar uma constante aqui no lugar do Z, ela vai sair, né? Porque são todos diferenciais. Se eu colocar aqui uma constante no lugar do Y, ela vai sair também, né? Porque as constantes saem do colchete. E se eu colocar no lugar do X também, né? Aí, claro, aqui se eu imaginar uma soma, também vai ter essa propriedade. Deixa eu ver aqui. Agora, se eu multiplicar por uma função, que é justamente a propriedade que a gente chama de módulo, né? Fn linearidade não é, que no caso a gente chama de Fm ou C infinito linearidade, não é clara, né? O que é que isso quer dizer? Se eu plugar uma função f aqui, r de f de x, y, para ser um x, é z, isso daqui é igual a f de r de x, y, z, né? Observem que aqui ele fornece um vetor, né? Então, você está no espaço tangente, você se alimenta essencialmente de três vetores. Ele coloca aí que ela sai digamos, do espaço dos campos de vetores e vai no espaço dos campos de vetores suaves. Mas, na verdade, você pode pegar essa expressão aí e colocar ela como sendo digamos, ela se alimentando de três vetores, ou seja, ao invés de você escrever nessa expressão aí, você escreve R, que sai de CDM times esse Max Frac aí de M, é o conjunto dos campos de vetores, e vai novamente no campo de vetores. Então, ela teria essa propriedade aqui, né? Acho que dessa expressão. Bem, então, nesse caso, o operador ele se alimentaria de três vetores e forneceria um único vetor como resultado. Caiu a chamada, não? Caiu a chamada. Só o compartilhamento. Ô, professor, eu Só consigo ver só o Meet mesmo, não vejo o senhor, não vejo o compartilhamento. compartilhamento, não. Pronto, deixa eu Isso. tentar aqui novamente. Voltando aqui. Acho que foi o Meet que caiu. Compartilhar a tela. Pronto, aí de fato estava vendo que tinha caído. Bem,
como eu ia dizendo, você se alimenta de 3 vetores e fornece um quarto vetor, né? Então, a função, digamos, ela depende de 3 variáveis, e aí cada variável é um campo. Um detalhe é o seguinte, é que a gente quer provar que ela é CM linear, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é um anel de funções, para quem gosta de álgebra aí, de funções, né? Então, isso aí é um anel de funções. Isso daqui é o conjunto dos campos que sai de M em Tm, campo suave. Então, isso daqui na verdade, o que a gente chama de um módulo. O que é um módulo? Essencialmente é um espaço vetorial, só que no lugar dos escalares você tem um anel, e não necessariamente um corpo. Isso aí seria um módulo. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Bem, outra opção que a gente pode também imaginar esse vetor curvatura é que, como a gente fornece um vetor ali, a gente pode pegar o R de x, y, z, isso aqui é um vetor, e pegar contra um W. Então, isso aqui também, em alguns casos, é chamado do tensor curvatura com 4 entradas. No meio que um abuso de notação, você escreveria R de x, y, z e W. O Alfredo, ele escreve assim, é uma notação que eu acho um pouco estranha. Eu prefiro você escrever isso, ou ser direto e escrever isso daqui diretamente, certo? Onde você vai ter, isso aqui seria mais ou menos um abuso de notação, mas isso aqui é o que acontece de fato. Talvez não custe nada, mas essa expressão aqui ficaria muito, ficaria um pouco fora do meu entendimento desse tensor aqui. Mas, enfim, o Manfredo utiliza essa expressão aí de baixo. Bem, então, voltando aqui para as propriedades, a curvatura R de uma variedade riemanniana goza das seguintes propriedades. R é bilinear em x de m, esse x fraco aí, e ainda, ou seja, no módulo, né? Para todas as funções f e g, ela tem essa propriedade. E também você vai ter a linearidade na última entrada, ou seja, de maneira grosseira, eu diria que R de x, y, z. Vou só ver se eu diminuo um pouco para ficar aqui a expressão, para você dar uma olhada na proposição. R de x, y, z é C infinito de M trilinear. Certo, pessoal? Observem o seguinte, eu uso esse, digamos assim, esse hífen aí de ser infinito linear, ou trilinear, ou multilinear, para observar o seguinte, aqui quando você pluga uma função, você vai ter essa propriedade aí da função saindo. A linearidade é trivial quando você pluga uma, digamos assim, R trilinear. Basta tomar a função constante. Mas, por exemplo, meio que um contra-exemplo aqui seria nabla de xz. Isso aqui, ela é linear com escalares reais. Então, se você fizer isso aqui, se você fizer o seguinte, nabla de um fx, no entanto, se você fizer nabla de x, fz, esse f não sai naturalmente, fica x de f vezes o z mais deixa eu ver aqui o f, aí agora sim o f sai de x de z. Ou seja, se o f é constante, ou seja, se é um número real, ele sai. E vale para a soma também, né?
mas note que ele não tem essa propriedade trilinear. De ser linear no anel das funções. E notem que o tensor curvatura, ele é constituído essencialmente pela conexão. E o cochete. O cochete também tem a mesma propriedade. Mas, ou seja, a priori nada garante que ele fosse linear no anel das funções. Ele poderia ser linear nas constantes, porque ele é constituído essencialmente de coisas que são lineares, né? Somas e composições de componentes lineares. No entanto, esse desconto aqui, da forma que é construído, o torna O professor, multilinear em todas as entradas. Oi? é, no caso, se fosse a função multiplicando ali o z, enfim, tivesse o z ali, aí eu acho que ela saía, né? Aonde? No, Na definição aqui? em si. Você diz o que nessa definição aqui? Ah, no início, ou não? Aqui, né? É, Se a função estiver multiplicando o z, a priori isso não é direto, né? Isso é uma proposição do O'Neill. Não do O'Neill, não, enfim, da teoria básica, né? Tem aí no Manfredo, tem no O'Neill também, mesma proposição. É da teoria básica, na verdade. Mas você, a priori, por exemplo, se você mata um pedaço disso daí, você veja que o tensor curvatura ele é composto de 3 somas, né? Se você elimina um pedaço dele, você teria um outro operador, falando aqui, que não necessariamente vai ser Fn linear, ou seja, linear no anel das funções, porque você tem justamente a conexão. A conexão ela não é linear, certo? A conexão ela aliás, ela é linear, mas ela não é Fn sem infinito linear. Se você imaginar que ela só é linear na primeira entrada, na segunda você não vai ter essa propriedade. Infelizmente não acontece para o tensor. Eu falei que tensor, a gente ainda vai falar mais à frente, né, nos próximos capítulos, para o operador curvatura. De fato, ele vai ser um tensor, isso que a gente chama de tensor. Mais algum questionamento aí sobre essas propriedades? Bem, deixa eu só ver aqui uma coisa. Rapidamente, essas propriedades, elas são, digamos, não são totalmente triviais, porém é um cálculo direto, né? Porém extensivo, né? Você vai ter que pegar esse operadorzinho aqui, que não é pequeno, e fazer a conta nele aqui nessa expressão, plugando uma f aí dentro, e aí ver que satisfaz essas propriedades aqui. Então, para não ser tão maçante, é uma conta que realmente ocorre direto, mas aí é, a gente vai passar para, enfim, para vocês quiserem, podem tentar fazer essa conta para averiguar. Mas a gente vai passar por ela aqui para dar seguimento aos novos resultados, né? Então, de fato, essas contas, assim, são mais conceitos de contas básicas mesmo, mas aí você vai ter que operar aqui essas funções aqui, né? Claro que usando essa propriedade aqui, essencialmente, da conexão, isso aqui. Se você, por exemplo, vamos fazer um aqui só para exemplificar. Aqui, se eu pegar, né, deixa eu só ver aqui uma folha em branco aqui, né? Então, se a gente pegar esse R de x, y e z, e aí a gente pega a seguinte propriedade aqui, né? Vou mostrar a linearidade, por exemplo, aqui nessa segunda entrada aqui, em y. E aí você pega aqui, lembra que o R de x, y, z, isso aqui é o nabla, como eu falei, é contrário aqui. Em algumas convenções está definido com sinal trocado. E aqui você vai ter x, nabla de x, de y, z.
mais o nabla de x, y, z. Bem, um detalhe é o seguinte, essa expressão aqui, ela também pode ser escrita assim, como um colchete. Aqui, notem que esse colchete aqui ele é formal de y. Deixa eu ver aqui como é que o camarada escreve isso. Esse colchete de x. Deixa eu ver aqui. Aplicado em z, menos esse colchete aqui de x, y. Vocês podem encontrar essa expressão aqui em alguns lugares que o Anil chega a escrever assim. Onde esse colchete, o colchete, digamos, de duas matrizes, A e B, ou dois operadores, seria A, B, menos BA. Simplesmente concatenação aqui, certo? Não é nada, digamos assim, similar com... É similar com a ideia do colchete que a gente tem, né? A gente faz o colchete de XY. Vocês lembram que isso aqui é XY menos YX. Então, seria um colchete formal. Já que a gente está fazendo o colchete entre esses operadores, aí nabla X, nabla Y e nabla X. Bem, então, voltando aqui para a gente mostrar a F. Note que para se linear nos reais já é natural por conta da composição, né? Que ele é feito essencialmente de operações que são lineares nessas funções. Nos resta averiguar se plugando uma função aí a gente vai retirar ela, né? Ou seja, mostremos que essa é a parte mais difícil aqui. Fy, z, isso aqui é de fato f, r de x, y, z. Então, você vai ter essa propriedade. Então, de fato, aqui, para a gente continuar, a gente aplica aqui o nabla, como eu estava aqui, nabla y, colchete nabla x, isso aqui aplicado, no caso aqui eu vou ter que ter um fz aqui, fy, isso aqui aplicado em z, mais o nabla do x, f, fy, na verdade falei fz, mas é fy, isso aqui vai dar justamente igual a, bem, aqui eu vou desenvolver, né, então aqui vai ficar o fy, nabla de x, z, note que esse f ele sai aqui naturalmente, como foi falado aí, porém, quando eu fizer aqui, ó, nabla de x, nabla de f, y, z, aqui ele já não sai mais naturalmente, a gente vai verificar isso. Mais um nabla de, que no caso, x, f, y. Bem, vou já desenvolver isso daqui, né? Eu acho que a gente fez até uma conta, mas se você fizer, eu vou deixar aqui, f, z. Isso aqui vai ficar um nabla de y, nabla de x, z. Aqui você vai ter um detalhezinho, é que você vai ter nabla de x, esse f ele sai, então vai ficar f, nabla de y, z aqui dentro, mais esse outro camaradinho aqui, fyz. Onde aqui nesse caso, se você ver a primeira parte que eu falei, o x deriva f e depois sai o usuário. Então vai ficar um camarada f vezes o nabla x, colchete, aliás, nabla y, deixa eu ver aqui, colchete z, menos, aí aqui fica x aplicado em f, vezes nabla de y, vezes z, mais esse camaradinho aqui. Bem, aí agora falta a gente pegar e tirar esse f daqui e desaparecer com essa parcela aqui, né? Essa parcelinha aqui
tá complicando ainda a nossa vida, né? Essa parcela. Aqui ela tem que desaparecer, porque aí a gente já tiraria o F. Bem, mas primeiramente observe o seguinte, o XY XFY, isso aqui é quem? Isso aqui é XFY menos FXY. Ora, mas XFY, isso aqui nada mais é do que igual a XF, deixa eu ver aqui, isso seria o X desse produto, né? Então, o XFY, ele é igual a XF vezes, aqui tem um detalhe, vezes o Y, mais FXY. Talvez aqui seja um pouco mais delicado. Vou ver se eu consigo. Transportar aqui. Pronto. Ó, pessoal. Opa. Ó, pessoal, aqui você tem uma regra do produto. O FY, você nota que isso é um vetor, então ele tem que derivar alguém antes. Seria essencialmente uma função, né? Quando se faz essa composição aí. Só que, de fato, o que é que acontece? Esse camaradinho aqui vai ser igual a o x derivando f, vou escrever xf assim, mas enfim, vezes a y, derivando a função que está faltando aqui, né? Porque o cochete ele derivaria uma função, menos, aliás, mais, aí você repetiria a f, e aí coloca o x derivando a função que o y derivou, né? Já que não tem uma função aqui aplicada, né? Você lembra que esse operadorzinho aqui ele pode ser aplicado numa função, sei lá, g. Aqui tem uma funçãozinha g meio que invisível que ele opera derivando. Então, tem essa propriedade aí. Bem, aí continuando aqui, tem essa propriedade aqui, menos f de xy. Então, aqui a gente já tem o xf vezes y mais f vezes o cochete xy, né? Isso aqui está numa daquelas propriedades do cochete, né? Resolvi não colocar, invocar ela diretamente, mas aí a gente verifica isso. E aí, voltando para a nossa expressão aqui, a gente pode fazer essa substituição, né? Então, a gente pode escrever logo o R de XY, aliás, FY, Z. Isso daqui é igual a quem? A F, esse colchete aqui, né? Que como eu falei para vocês, é um colchete formal. Z, menos esse camaradinho aqui, X, F. Notem que esse X ele está derivando F, certo? Eu escrevo com parênteses ou sem mais E significa isso. YZ. E aqui mais essa parte de baixo. Só que na parte de baixo eu vou escrever o colchete aqui embaixo. Então, o colchete vai ter X de F mais F XY. Isso tudo atuando em Z. Ó, aqui não sei se está claro para vocês, mas aqui vai ter F nabla de X, Z, esse camaradinho aqui, XF, YZ. E aí, nesse caso aqui, vocês observam, peraí, gente, faltou o Y aqui, ó, esse Y tá faltando aqui, certo? Até porque tem que ser um vetor aí, né? X, quando X atua em F, é uma função. Certo? F é uma função, se eu pegar um campo X atuando em F, dá uma função.
Claro que num ponto, quando é um XP, dá um valor real. Mas aí quando eu faço ao longo de toda a variedade, dá uma função real. Professor, Oi? você escreveu ali fxy menos fxy. Acho que era menos yx, não, para dar o colchete. Aqui, né? Sim. Você Hum, escreveu É, x de é, de f, um fato é. pouquinho com y, aí mais, aí tem uma diferença aí que daria zero, né? É, Acho de fato, que aqui tá o contrário, né? F de Y, X, né? Deixa eu ver se isso aqui foi errado. Foi o cochete dessa paradinha aqui. É o X atuando nisso, menos o F de... Aí tá errado desde aqui, ó. Que o segundo campo é esse FY, né? Então, o cochete é esse camaradinha menos o outro trocado, né? Cochete AB. Então, aí aqui sim dá o cochete. E aí dá certo. Ok? Fato tem essas propriedades aqui. Bem, então, observando aí, fatia dá zero, né? Não faz sentido, né? Quando você faz, lembrando, quando você faz o colchete, inclusive esse colchete formal aqui, você pega o pazinho, concatena, e depois faz menos o pazinho trocado, certo? Então, é uma coisa bem, digamos assim, algébrica, formal, né? Você só pega o cara, concatena, bota lá. E isso daí funciona como composição de funções. E, de certa forma, também multiplicações, enfim, não sou especialista em álgebra, mas é interessante essas propriedades aí do colchete, inclusive é chamado colchete de Lie, e aí a gente tem as álgebras de Lie, tem muitas coisas bem além disso daqui. Então, voltando aqui, pessoal, só para a gente terminar, então esse primeiro aqui, eu repeti, né, e esse outro camaradinho aqui, como eu disse para vocês, continua. Ó, pessoal, vocês, só antes, enfim, vou colocar aqui. O x de f, eu estou escrevendo a mesma coisa para xf, o x de f, certo? Isso daqui, se você imaginar esse vetor como uma derivada parcial, isso aqui seria o df de x, certo, pessoal? É a derivada de x na direção, de f na direção de x. Então, é bom ter cuidado nisso daí, nesses operadores. Esse f aqui tá meio parecendo mais. Enfim, aí aqui, notem que eu falei para vocês que o nabla, ele é linear aqui embaixo. Na entrada de baixo ele é linear. Então eu posso retirar aqui já de maneira canônica. E ele é linear no anel das funções, certo? Então eu posso retirar aqui o x de f, colocar um yz. Esse y meu ficou parecendo um x, mas enfim. Mas esse fzinho aqui sai também, porque, como eu disse a vocês, ele é linear no anel das funções. Só na entrada de baixo, certo? Na entrada de cima ele é só linear nos reais. E aí você tem essa propriedade. Bem, naturalmente essas aqui se cancelam, né? E aí você fica com f. Você vê, junta essa com essa. F vezes o R de x, y. Isso, certo? Isso aqui só para exemplificar uma entrada. As outras é de maneira análoga. Aí você faz essas continhas e dá certo. Então, voltando aqui para as nossas notas, tem essas propriedades aí. Deixa eu ver aqui, só iniciar aqui a edição. Alguma dúvida, pessoal, sobre essa multilinearidade aí, na verdade, trilinearidade do tensor R? Bem, então, de maneira, isso aqui a gente lembra que vocês têm a identidade do colchete, né? Então, a gente também tem a identidade de Bianchi para o vetor curvatura média, o vetor curvatura, que é o operador curvatura, né, na verdade. E aí vocês vão ver que isso aqui é justamente aquele operadorzinho. Você pega o x, joga para frente,
pega o y e joga para frente, então terminou aqui na terceira entrada. Essas são as chamadas de identidade Bianchi. O método vai usar aquele colchete lá, e aí é uma continha que vocês podem tentar fazê-la de maneira natural ali, usando aquelas propriedades. Vocês podem usar o operador G de R, certo? Aqui vocês pegariam, digamos, esse camaradinho aqui e faria o... Deixa eu ver aqui, né? É uma conta bem extensa, mas enfim. O que a gente pode fazer é o seguinte, você tem que essa propriedade, você quer provar que o G de R de Y, Z é igual a zero. O G é essa rotação que eu digo, né? Você pega esse camaradinha, joga aqui, depois pega o primeiro, joga aqui no final e obtém o próximo. Até terminar em três fatores, né? Até porque, de fato, se você pegar esse aqui e jogar de novo para frente, você volta para o primeiro, né? Pega esse, jogou para frente, tá aqui no primeiro. Então, é os 3 possíveis ciclos aí. E é isso daqui. Esse operador, ele, por incrível que pareça, ele é linear nesse sentido. Linear, digamos, R linear, né? Então, aqui você vai ter que, se eu multiplicar aqui por um alfa, esse alfa sai aqui. Então, eu definiria esse operador aqui dessa maneira. Na verdade, eu quero provar que é zero. E aí eu faria isso aqui, né? G de R de x, y, z, isso aqui é igual ao G de... Bem, nabla x, nabla y, z, menos o G de nabla y, nabla x, z, mais o G desse outro camarada aqui, né? O G de nabla de x, y. Aí vocês vejam, é uma continha um pouco trabalhosa, que também a gente não vai fazer, mas isso daqui, inclusive, vocês podem... Agora é o seguinte, aqui vocês não podem usar, o que eu queria usar aqui era o seguinte, você não pode fazer isso aqui, ó. Vocês lembram que o colchete é XY, né? Aliás, isso aqui é o colchete. Então, eu queria fazer isso aqui, né? Não é linear, professor? Só que isso aí vocês vão... Certo? Por que, pessoal? Eu não posso fazer isso. Alguém tem alguma observação? Porque, de fato, esse camarada XY, ele não é um vetor. O vetor é só quando eu faço a diferença. XY menos YX, que é o colchete. É aquela proposição lá, né? Porque mostrar que, de fato, aquele camaradinho ali é um vetor. Porque, na verdade, se você imaginar XY, é uma derivada de segunda ordem, né? Porque você deriva em relação a X, aliás, deriva em relação a Y e depois deriva em relação a X. E o X é um campo de vetores, não é um vetor pontualmente, é um campo de vetores. E aí você vai ter essa propriedade. Enfim, mas aí vocês podem, por exemplo, tentar reorganizar essa parte aqui da primeira diferença e dessa segunda aí também, né? Então, tem essa problemática aí para se provar do colchete. Realmente não vou fazer essa conta, não. Essas contas, elas são bem interessantes do ponto de vista de cálculos algébricos, mas dá um pouquinho de demora. Bem, então, deixa eu só abrir aqui, pessoal, a janela rapidamente.
Ó, pessoal, essa primeira identidade aí, vocês veem que é um caso é direto da identidade de Bianchi, não é isso? Estão vendo aqui. Só colocar aqui a prova rapidamente. Aqui porque é o seguinte, esse T é só você pegar R de XY, Z mais R de YZ, X mais R de... Deixa eu ver aqui como é que se faz. Enfim, jogo o Y para o final. Então, ZX, Y, isso. E aí você pega esse camarada aqui, isso é igual a zero, né? Notem que isso aqui é igual a zero vetor, né? E multiplica isso por T. Então, pela linearidade, vai dar zero também. Deixa eu ver aqui. Você vai ter igual a zero. E aí você tem essa identidade de cima, A. Né? Porque o T está repetido sempre na última coordenada. Então, digamos, é a prova de A é direta, né? Bem, para o ponto B, você usa essas identidades aí. Mas se vocês observarem, é direto você observando, olhando a definição de... Deixa eu ver, eu vou escrever aqui. Tem um menino aqui que está meio agitado. Enfim, aí aqui a gente faz XY. Vou só fazer aqui essa simetria é na primeira entrada. Então, de fato, isso aqui é... Deixa eu ver aqui como é que tem a expressão. Isso daqui, colchete de X, Y. Deixa eu ver aqui. Na verdade, é o colchete de YX, né? YX, Z mais R do colchete de X, Y, Z. Bem, vocês sabem que o colchete, quando eu troco o sinal, eu troco a posição. Então, nesse caso aqui, fica menos o colchete de X, Y, Z. Isso aqui menos o colchete de Y, X, Z também. E aí, de fato, isso aqui é menos o R de Y, X, Z. E aí, novamente, multiplico tudo por Z. Os itens C e D, enfim, são um pouco mais elaborados do que essa ideia. Mas aí vocês podem dar uma olhada aí também no Manfredo. E o Anil também faz. Então, tem essa possibilidade. Só um detalhe aqui. Estou com o livro do Anil aberto, mas eu creio que ele usa a mesma notação do Manfredo para o tensor curvatura, né? Então tem que ver só ver aqui uma coisa no livro do O'Neill. Eu creio que aqui... A diferença do O'Neill, basicamente, para o Manfredo nessa questão aqui, é que o Manfredo ele define tensores mais na frente, né? O O'Neill já define logo no começo para usar essas propriedades com o tensor curvatura o tensor curvatura e o tensor métrico, já para chamá-los de tensores. Que a gente ainda não chegou a chamá-los diretamente de tensores, mas enfim.
De fato, o O'Neill usa a mesma definição do Manfredo, só muda a expressão dele, certo? Quando você chega lá no livro do O'Neill, ele escreve assim, O'Neill, ele vai escrever isso daqui, R de X, Y, Z, o X e Y são pequenininhos. Isso aqui vai ser o D, ao invés de escrever nabla, escreve D, X, Y, Z, menos D, X, D, Y, Z. Notem que é a mesma coisa, porque quando a gente escreveu nabla, a gente trocou essa expressão aqui e estava no começo. A gente começou com Y. Talvez seja mais fácil a fórmula do O'Neill, mas ele é a mesma definição. Em alguns livros podem usar definições trocadas. Mas aí você tem essa definição aí para o tensor curvatura, né? Então, as simetrias também são as mesmas. Não estou falando tensor curvatura, mas é o operador, a priori que a gente falou tensor ainda, né? Bem, aqui é o seguinte, em coordenadas, a gente vai ter só aqui, considerando os campos coordenados. Então, alguém tentou entrar aqui agora. Pronto, Anselmo, bem-vindo aí. A gente está falando do tensor curvatura aí, do operador curvatura, né? Tensor. Então, pessoal, vocês lembram lá dos campos coordenados? Vou botar aqui os campos coordenados. Os campos coordenados a gente chama de xi, mas na verdade é o del xi, que a gente escreve também como del xi, assim. Ou ainda escreve como sendo del i. Certo? Essas notações aqui, né? Mas é as derivadas parciais, né? Que aí, para cada carta, isso daí vai mudando. Em cada parametrização, esses campos vão mudando. Então, nesse contexto, a gente pode escrever o seguinte, para um tensor, R de X, I, X, J, tá aqui embaixo, mas enfim, XK, isso aqui dá o somatório. Isso aqui vai dar um vetor, né? Então, ele é um somatório que a gente chama, sei lá, no caso, ele usa a letra R, RL, IJK, isso daqui vezes o XL. E tá aqui nessa expressão aqui. A priori, você poderia imaginar que isso aqui vai dar o quê? Vai dar... deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos descrever isso aqui. Bem, isso aqui vai dar uma combinação linear. Vai dar uma combinação linear, que eu vou chamar de... apesar de ter o gama lá, mas eu vou chamar, sei lá, de θ, que vai depender de IJ, IK, L, vou botar só o θ, note que esse θ depende do IJK e L, vezes o XL. Então, claro que a cada mudança do IJ e do K e do L, isso aqui tem, né? Então, isso aqui é o θ de L, de IJ, K, XL. Isso aqui é uma combinação linear, esse camaradinho aqui é uma função real no sistema de coordenadas. E aí, claro que ao invés de eu chamar θL e IJK, eu chamo de RL e JK. Então, isso daqui, R, esses camaradinhas aqui, eles são as coordenadas da métrica aliás, da curvatura R,
L, I, J, K. Ó, pessoal, vai ter o que a gente chama de rebaixamento de tensores, aliás, rebaixamento de índice, que é o seguinte: a gente, ao invés de pegar esse tensor aqui em cima, a gente vai, aliás, essa função com esse índice aqui em cima, e a gente queria colocar, para não colocar isso daqui, né? RIJKL. Bem, a resposta mais simples é pela notação de Einstein. Porque na notação de Einstein, quando tem um índice em cima e um índice embaixo, está somando aqui. Já o IJKL estão só aparecendo, porque eles aparecem dos dois lados da equação. Aparece do lado direito e do lado da equação. Então, eles simplesmente saem uma matriz. Na verdade, não chega a ser uma matriz, porque é um objeto 3 por 3. Né? Seria uma matriz generalizada. Porque uma matriz ela tem índice A e J, né? Só que quem estuda computação, se a matriz tiver índice A, I, J, K, é tipo um objetozinho tridimensional, que ao invés de ter N ao quadrado entradas, vai ter N ao cubo entradas. Um cubozinho, né? Então, cada entradinha ali, essa matriz vai ser, na computação, também chamada de matriz, ou vetores, né? Chamam de vetores. Né? Porque aí você também pode ter isso aqui. Você pode ter também esse camaradinho aqui, AI, que é um vetor mesmo no nosso sentido, né? Vai ter as coordenadas A1, A2, só que, claro, né? Vindo como uma matriz, né? A1, A2 e AN. Mas, enfim, esses tensores aqui, isso aqui a priori é diferente. A priori. Bem, pessoal. Vou aumentar aqui um pouco, para vocês verem melhor. Então, qualquer campo nesse sistema de cartas, qualquer campo X vai ser escrito dessa forma aqui, o I, X, I. O campo Y também vai ser escrito como sendo VJ, XJ e o campo K. E, aliás, tem um X repetido aqui, né? Seria um campo Z, né? Aqui não dá para apagar. Deixa eu ver aqui. Então, nesse caso, pessoal, o campo, notem que aqui esse somatório com índice em cima e outro embaixo, isso aqui é uma notação de Einstein, certo? Novamente, aqui é um somatório em I, somatório em J e um somatório em K. Certo? Em alguns momentos eu uso essa notação, mas eu vou preferir também usar o somatório por conta da clareza, que você vê que está somando em K. Mas se você vê essa expressão aqui assim, do jeito que ela está aqui escrita, você observa que do lado esquerdo não tem índice e do lado direito tem índice. Então, o índice está sendo somado um contra o outro. E tem um par de índices, aliás, né? Mesmo que tenha só um, então quando você vê assim, um índice de um lado e do outro não tem, essa é a ideia de que ele está sendo somado. Bem, aí aqui sim, você fazendo a substituição direta e usando a linearidade, todos esses coeficientes aqui, somas, vão sair. Que nota que é uma soma, coeficiente. Então, você vai ter que o R de XY é nada mais, nada menos do que esse camaradinho aqui, né? Você vai ter R do somatório de UI, XI, VJ, XJ. Isso aqui contra WK, XK. Minto, aqui ainda tem um somatório, né? Faltou o somatório aqui. Somatório de VJ, XJ. E aqui também tem um somatório, só para somatório WK, XK. Como é linear, na verdade, FN linear, né? No anel das funções, é linear no anel das funções. Falo FN porque ao invés de eu falar sem infinito de M, isso daqui lá no anil chama de FM. Então, falou FM linear. Enfim. Esse
prefiro usar a notação FM do que C infinito M, que simplesmente é mais rápido de falar, né? Mas enfim. Aí aqui nesse sentido aqui, o que é que a gente vai poder observar? Essas somas todas saem. Então, deixa eu ver aqui só uma coisa. Vou tirar aqui esse pedacinho aqui. Isso aqui é só uma observação. E aqui é o seguinte, esse camarada vai ser o somatório em I, J, K de quem? De R, do somatório em L, de RL e JK, vezes o I, vezes VJ, vezes WK, vezes XL. Ou seja, dá essa expressãozinha que a gente tem ali no final, né? Eliminando os somatórios, fica só RL, é o somatório em I, J, K e L, de RL, I, J, K, o I, VJ, WK, XL. E aí você tem os coeficientes da curvatura, né? Essa expressão aí. Certo, pessoal? Então, essas equações aí para esse, digamos assim, esse objeto aqui, né? Como diz o professor aqui, RL e JK, ele nada mais é do que o tensor, que o operador curvatura aplicado em campos coordenados, né? Então, é os coeficientes, isso aqui, digamos aqui, é o que? Isso aqui são os coeficientes do operador curvatura aplicado em campos coordenados. Campos, no caso, coordenados na ordem XI, XJ e XK. Claro que os coeficientes, os L coeficientes, né? Os coeficientes dos camaradas dos vetores XL. Tem essa propriedade aqui. Bem, de uma maneira mais, digamos, prática, você pode calcular o tensor curvatura média nos campos coordenados, esquecendo aquele colchete de baixo. Porque você tinha, lembrem-se, aqui a priori, nessa expressão aqui 1, você teria que aparecer ainda um R, bem, R não, nabla de X, deixa eu ver aqui, XI, XJ, isso aqui contra XK. É isso, pessoal? Bem, só que esse camaradinho aqui, esse colchete aqui embaixo, dá 0 em campos coordenados, que é simplesmente a comutação da derivada, a derivada na direção de x, depois na derivada na direção do xj, menos a derivada na direção do xj e depois na direção do xi. Então, acaba dando 0. E aí você tem esses camaradas aqui, né? Aí vocês lembram lá dos símbolos de Kristóforo, que são os gama LJK, ou gama LK? E aí esses camaradas aqui, notem que aqui eu tô observando que em L vai ter uma soma. A priori, o tensor L aí teria uma soma. E aí vocês observam que esses camaradinhas aí vão dar os coeficientes de XL. Só que aí eu botei... Deixa eu ver aqui. Isso, aqui ainda você ainda vai ter um outro trabalhinho para falar os coeficientes do
gama S, né, gama SL, gama SK e gama SJK. Mas esses camaradinhas aí aparecem de maneira natural quando você fizer essa segunda parte, porque aqui apareceu o extensor, mas se você continuasse nessa conta aqui, você iria fazer o seguinte. Primeiro, esse camarada quer dizer que está derivando. Aqui eu fiz já digamos que uma certa abreviação de notação, e não foi perceptível, mas é que ao invés de eu escrever isso daqui, gama xj de xk, por exemplo, lá está outro, mas eu só escrevo gama j de xk. Como eu falei para vocês, ao invés de eu escrever del xi, eu escrevo del i. E aqui no caso, ao invés de eu escrever isso, aqui xi, eu escrevi isso daqui, apenas o i, certo? Pode simplificar essa notação aí também, porque vai aparecer um monte de conta, principalmente se você está fazendo elas, aparecem aqui. Aí aqui desse passo para esse não tem nada demais, a não ser que nesse camaradinho aqui eu usei os símbolos de Christoffel, e nesse outro eu fiz essa notação aqui de mudança. E aí vocês observam que, como ele tem o xj derivando, a priori, isso aqui vai ficar o del xj, derivando isso aqui, gama j, gama L e K, vezes o XL, mais quem? O gama IL, o gama L e K, vezes esse nabla J aqui. Ó, pessoal, aqui é essa mesma coisa de cima, só que como falei para vocês, isso aqui é a conexão entre dois campos coordenados, e aí, claro, pelos símbolos de Christoffel, isso aqui vai dar, por exemplo, isso aqui seria, só botando aqui embaixo, isso aqui seria o gama de XJ, aliás, o nabla de X, só esse pedacinho aqui, só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só transportar ele de uma maneira aqui. Seria isso daqui, na verdade, XL. E aí, nesse caso, o que é que a gente escreve? Vocês lembram lá que isso daí é uma combinação linear dos gamas. Como eu já tenho L aqui, eu vou ter que botar outra letra. Eu botei, escolhi S aqui. JL vezes o XS. E aí você vai obter esses coeficientes aqui para XS. Opa. Você vai obter esses coeficientes aqui para XS. E aqui também, mesma coisa, só mudando a ordem. E aqui, claro, você vai ter esses camaradinhas aí do... Aqui tem um detalhe interessante que é bom falar para vocês. Enfim, o que aconteceu já com as geodésicas, mas que eventualmente alguém não pode não ter percebido, então eu vou de fato fazer essa conta aqui, que seria notem que aqui eu vou ter, continuando essa conta aqui, deixa eu só reduzir aqui um pouco, talvez, para dar uma versão melhor do panorama. Então, aqui, pessoal, tem uma derivada com relação a J desse camaradinho aqui, né? E o outro, deixa eu ver aqui. Deixa eu só reescrever essa parte ali, que aqui até que daria para reescrever, né? Então, a parte do menos. Então, vamos continuar aqui. Então, novamente, aqui ficaria o del xi de gama L JK. Isso daqui que vai multiplicar o XL. Isso aqui menos, aí novamente vou repetir,
esse camarada aqui já nessa nova notação, que vai ser quem? O gama L, como a gente viu aqui, gama LJK, vezes o nabla, no caso aqui, o pessoal, seria nabla I XL. Então, no lugar de que tem J aqui, vai ter gama I L S vezes XS. Certo, pessoal? Então, só para clarear aqui as ideias, certo? Esse pedacinho aqui, enfim, não sei como é que vai retirar daqui, mas enfim. Então, pessoal, continuando essa, digamos assim, essa expressão aí, vocês observem que aí tem somatório de tudo que é maneira, né? Tem somatório em L e um somatório em S. Só não temos somatório em J, IJ ou K, porque os índices IJK aparecem do lado esquerdo e do lado direito, e também eles só aparecem embaixo, né? É duas confirmações. Mas a minha primeira confirmação para ver se tem um somatório é, se ele não está aparecendo de um lado, o índice S, mas está aparecendo do outro algum problema A, né? Então tem que saber por que ele não está somando ali. De fato é porque tem uma soma aí em S. E essa soma ela vai de 1 até N, né? Isso é bem canônico de geometria diferencial e talvez de física também, questão desses índices. Bem, então dessa maneira, vocês observem o seguinte, eu tenho esses vetores S e tenho esses XS e XL. Aí eu vou, de maneira prática, usar uma letra só para todos eles, e essa letra vai ser a S. Por que não vai ser a L? Porque nesse camaradinho aqui, ó, já tem o L. Então, se eu usar o S, vai dar ruim. Então, nesse caso, eu vou escrever esses camaradinhas aqui. Eu vou trocar esse XL por XS. E aí, vocês vão escrever aquela mesma expressão por delta XJ. É só mudar. É tipo isso daqui, né? Integral de f de t dt. Isso aqui, de A até B. Isso é integral de f de A até B de f de S ds. Só que, claro, aqui eu estou trabalhando com somatório, né? Então, o somatório de AI, I variando de 1 até N, é a mesma coisa do somatório de A, no caso AS, S variando de 1 até N. Isso aqui é integração também, né? Para quem já fez espaços métricos não, medida e integração, isso aqui é a medida da contagem, de fato você tem uma integração também, né? Mas se você quiser ver só um operador de soma, um somatório simples, tem essa propriedade aí natural. Bem, enfim, aí você vai usar aqui S para essa soma. Notem que é meio, digamos, eu simplesmente, eu não estou simplesmente trocando isso, eu estou simplesmente trocando a variável muda no somatório, porque aqui eu estou somando em S, eu estava somando em L, eu mudei para S. A mesma coisa aqui para esses outros camaradas, né? Aqui eu vou ter... Bem, esse outro já vai estar aqui, né? Já vai estar com S. Então, vai ter gama L e K. E aqui eu vou repetir, né? Gama S, J, L, XS. Então, já está em S. E aí, o outro camarada aqui também. Então, menos del XI. De gama, no caso aqui eu vou novamente mudar para S, JK, XS. E aqui, para terminar, vai ficar gama L, JK, gama S e L, XS. Notem que isso aqui é todo mundo coeficiente do XS, né? Então, aqui eu posso escrever todos esses camaradinhas aqui. Eu vou repetir aqui só, D de gama S, I, K, del XJ, menos gama L e K, gama SJL, menos del gama SJK, del XI, só para vocês verem o método mais ou menos de
J, K, gama e L, S. Se eu tava confundindo ali com X e Y, né? Imagina com esses índices todos. Bem, aí nesse caso aqui, nesse contexto, você vai ter o seguinte. Isso aqui seria R, I, J, K, L, XL. Aliás, como está com S ali, S. Certo? Então, você vai ter essa expressão aqui. O RXS é esse camaradinha que está aqui dentro, que é justamente isso daqui que eu escrevi. Equação 3 aqui. Então, você tem R, você teria de maneira logo. Você tem que o RS e JK, isso aqui é igual a, vamos ver se dá certo trazer isso aqui. Deixa eu ver, copiar, colar. Só botar aqui um pouquinho, pronto. Então, você tem essa expressão ali. Para o RSJK, certo, pessoal? Então, tem essas, digamos, essas nuances aí para você escrever a curvatura em coordenadas, né? Bem, então aqui você vai escrevendo a curvatura e aí de maneira crucial você pode simplesmente também impor ali mais um vetor. Aqui tem um detalhe. E aqui eu creio que faltou o S aqui, certo, pessoal? Onde ao invés você vai ter as 4 entradas aqui, I, J, K e S. Sim, pessoal. Aqui faltou esse Szinho pequeno. Vocês observem que, por exemplo, quando eu fizer, né, o G de X e XJ, isso aqui eu chamo de G e J. Simplificar a notação. Por isso que aparece esse GLS. Bem, notem que aqui eu tenho as 4 coordenadas. Aqui faltou o Szinho. Então, IJKS, então eu faço JKI mais KIJ, seria aquelas mudanças desses campos coordenados. Aqui, essa segunda propriedade, eu trocando o I pelo J, ou seja, trocando as duas primeiras entradas. Aqui seria aquela outra propriedade onde se troca o J, eu não cheguei a destacar, mas tem a segunda simetria, né? Ó, no primeiro parzinho ele é antissimétrico, ou seja, se eu trocar o I pelo J, troco o sinal. No segundo também. Porém, se eu fizer a mudança de 2 pares, aliás, especificamente do primeiro par com o segundo, ela permanece igual, tensor curvatura. É o operador curvatura. Aí, claro, quando eu digo primeiro par com o segundo, eu estou considerando o operador curvatura com as 4 coordenadas, né? Que aí eu tenho 2 maneiras de ver o vetor curvatura, o operador curvatura. Ele atuando em 3 vetores e obtendo um único vetor depois, ou ele atuando em 4 vetores e me fornecendo uma função real. Essa é a maneira. E aí, claro, a maneira natural da gente fazer isso é multiplicar pela métrica, né? Pega o vetor que a gente obteve, multiplica, faz o produto interno com a métrica. Bem, deixa eu ver aqui. Só dar uma pequena pausa aí para a gente falar de curvatura seccional e eu pegar uma água aqui. A gente encerra aqui também, já é quase 3h30.
O pessoal retornando aqui. E aí, pessoal, vocês viram, só para, antes da gente falar de curvatura seccional, lembrar dessas simetrias aqui, que vocês têm que estar bem, digamos, antenados com ela, né, do tensor, do operador curvatura. Eu falo sempre tensor, porque de fato é um tensor, mas enfim. E a gente vai ter essa simetria nas duas primeiras coordenadas, que é trivial, como a gente fez. A simetria antissimetria, na verdade, né, nas duas segundas coordenadas, essa mudança do primeiro par para o segundo par. E aqui também, essa é a identidade de Bianchi, né? Onde você faz o ciclo, né? Pega o J aqui, estou falando aqui no computador, e joga para, pega o I, joga para cá, e aí você obtém o I aqui, né? Pega o J e joga para cá, você obtém esse camarada. Claro que se você pegar o K e jogar de novo para frente, você obtém o IJK novamente. É aquele grupo de translações, né? De permutações. Então, voltaram aí, pessoal? Vocês? Sim, professor. Professor, estamos por aqui. É interessante que vocês tenham em mente essas simetrias aí, né? Para o operador curvatura. Para fazer as contas e caracterizações de, por exemplo, de objetos de curvatura, por exemplo, quando você tem dimensão 2, dimensão 3, você não vai ter tantos, como é que se diz, tantos valores, né? Você vai ter um valor reduzido, né, devido a essas simetrias aí. Por exemplo, se você tem I variando de 1 até 3, 1, 2, 3, você vai ter o R, primeiramente o R1, 2, primeiramente quando é repetido o RI, isso daqui é zero, né? Independente do que você tem aqui, né? JK, que dá zero já. Se tiver repetidos pela própria antissimetria, né? E aí você vai ter R1, 2. Isso daqui você vai ter a possibilidade do outro camarada ser aqui, por exemplo, 2, 2, 1. Isso aqui é possível. Você vai ter... Notem que, a priori, porque eu estou entrando com 4 coordenadas, né? A priori você teria... Aqui não vai dar para eu fazer todas, mas aqui você teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3 é a quarta. Então, você teria 81 possibilidades, mas aí só em dimensão 3. Ela é como se fosse uma matriz em 4 dimensões, né? Uma matriz normalmente está em 2 dimensões, né? Linha, coluna. Se tivesse linha, coluna, profundidade, não tem esses operadores aí, a gente vai chamar de tensores mais à frente, e aí eles nos aumentam as possibilidades para a gente ter, digamos assim, esses valores aí. Não é infinidade porque é finito, mas é bastante, né? Você vai ver 4 dimensões, uma coisa que está em 3 dimensões, assim, uma variedade de 3 dimensões, 3 dimensional, e aí quando você vê esse tensor curvatura, a priori teria 81. Mas aí como você tem repetições, por exemplo, aqui quando você tiver repetições, já vai reduzir, né? Então, aquela diagonal já vai ser eliminada. Você já vai dividir, já vai retirando os valores, né? Não dá para exatamente dividir por 2, porque você tem 81, não dá para dividir por 2, você retiraria um, ficaria 40, depois retiraria o outro, ficaria 20, depois, enfim, retiraria outra simetria dos pares, ficaria 10.
E aí, no final das contas, eu não me lembro bem, mas eu acho que é menos de 10. Você tem, quer dizer, é menos de 10. Você tem, se eu não me engano, apenas 6 possibilidades aí. Eu não vou escrever aí quais são as 6, mas para um camarada dimensão 3, você tem 6 valores para o tensor curvatura, para o operador curvatura. Então, esse daqui é um. Seis valores, que eu digo 6 valores não nulos, né? O valor zero já é trivial para todas as variedades, então a gente não conta, né? 6 valores não triviais. Você tem a mesma coisa aqui, e 1, 2, no caso aqui, 3, você vai ter também o valor, deixa eu ver aqui, 1 já foi todos, né? Se eu botar 1 novamente aqui, já vai dar problema, né? Então aqui eu vou ter que ter o 2, 2, 3, 2. Deixa eu ver aqui se tem mais algum outro valor. Falei 6, né? Mas tá aparecendo 3 aí, né? Você vai ter... Sim, tem esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. Um, 2, 3, 1. Né? Esse daí você não tem como obter a partir dessas outras contas aí diretamente, né? Talvez por ele ser misto, né? E você teria também o outro que seria um. Deixa eu ver aqui. Enfim, você vai ter essas simetrias aí. Mas observem que para a curvatura seccional, a gente só vai precisar utilizar esses 3 aqui. Esses 3 valores. Esses aqui já vai ficar de fora. Seriam 6 valores. Mas, enfim, a gente vai utilizar apenas algumas entradas disso daqui. Desse tensor para a curvatura seccional. Bem, a priori, para a curvatura seccional a gente usa a área do paralelogramo, né? Isso aqui de fato é a área. Uma coisa engraçada, não sei se vocês conhecem o professor Marco Aurélio aí da UFCG, da área de análise. E se você tem 2 vetores, você tem um plano. Tudo bem, se tiver 2 vetores colineares, aí você tem um segmento de reta. Mas se você tem 2 vetores, claro que aqui eu estou imaginando num ponto, né? Se eu tiver 2 campos de vetores, já é uma coisa mais profunda, né? Mas se tiver 2 vetores L e I, eles vão formar um plano, e esse plano é o R2, e aí é o quadro que a gente está desenhando. Por quê? Porque de fato ele pode ter outra natureza, mas aí ele é isométrico ao R2. E aí o R2 você está desenhando no quadro. E aí você pode imaginar um triângulo, um quadrado, um paralelogramo. E aí são esses objetos aí. Isso daí é o produto escalar. Só que o seguinte, aqui, claro, eu estou usando a métrica, né? Estou usando o G de XY. Isso daqui é o G de XY. Eu coloquei XY com letras minúsculas, mas eles podem ser campos ou vetores, né? Como está na proposição aí, isso aí é um detalhe interessante, é que o operador só vai depender do valor no ponto, né? Isso é uma propriedade dos tensores, que a gente vai falar mais à frente. Mas, a priori, x, y, vocês podem imaginar que eles como sendo um campo de vetores ou um vetor em cada ponto. E aí vocês teriam o valor para esse objeto aqui, R de x, y. Note que a gente sempre trabalhou com campos ali, né, anteriormente.
vocês podem ver isso aqui como sendo R, X, Y, Z, para vetores tangentes, né? Num ponto. Isso aqui em TP de M. Isso não é trivial de se ver, mas o fato deles terem essa propriedade de ser FN linear é que esse camarada depende dos valores de x e y. Um fato é o seguinte, R depende exclusivamente dos valores, no caso, R de x, y, z, em P, no ponto P, né? Porque isso aqui dá um campo de vetores, e aí eu aplico no ponto P. Depende exclusivamente de x de P, y de P e z de P, que eu escrevo como x, y e z. Isso aqui é uma propriedade interessante. Mas isso aí é a propriedade da F-linearidade. E se um camarada, eu tenho um B, que sai de x, m, xm, xm, isso aqui vai em xm, de tal forma que ele é, eu vou usar isso aqui, fm linear, ou seja, as funções também saem além de ser linear. Então tem essa propriedade aí, então B de x, y, z, P depende exclusivamente dos valores de x, y, z no ponto, né? Então, dos vetores xp, yp, zp. Certo, pessoal? Porque uma coisa é o campo de vetor, né? Aquela plantação de vetor que está ali em toda a variedade. Outra coisa é eles aplicados no TP de M. E aí eu tenho que essa dependência é apenas nesse ponto, né? A curvatura, ela tem essa propriedade. E, na verdade, qualquer camarada que seja FM linear. Ou seja, se você pegar outro campo de vetores, que naquele ponto vale o mesmo vetor, né? Ou seja, você pega x til e x, tais que você tem que x til de P é igual a x de P, então o R, a mesma coisa para o Y e o Z, né? Só não vou escrever para não ser repetido. O R de x til, Y til, Z til, em P, que isso aqui dá um vetor, então eu aplico em P, isso aqui é o R de x, Y, Z, em P. Certo? Aí eu aplico um vetor, né? Por isso esse Pzinho aí embaixo quer dizer que é o vetor no ponto P, né? Que é uma, eu disse para vocês, é uma plantação de vetor, né? Um campo de vetores, né? É o XP, não tem nada a ver com aquela operadora XP, né? Tem aí. Antigamente era o Windows XP, hoje em dia tem outro problema aí, o tal de corretora, né? Operadora, corretora XP. Aí, enfim, é que você tem esse XP, é simplesmente esse vetorzinho aqui nesse ponto, no ponto P, né? Então, eu tenho analogia aí com a plantação de cana, como se não plantação de vetores, o XP é um pezinho de cana ali, específico naquele ponto. E aí, claro que você está associando uma coisa a outra, a R, ela associa um campo a outro campo, e particularmente em cada ponto, ela associa um vetor que está ali, aliás, 3 vetores ali, a um quarto vetor, que é o R de XYZ. É um camaradinho ali. Sim, aí voltando aqui, por isso eu escrevi aqui esse camarada em XYZ, aliás, só X e Y, nesse ponto P. Então, seja sigma um plano tangente, que tem essa propriedade aí, e seja um XY uma base de sigma, né? Faltou o barrazinho do TEC para virar sigma, letra sigma.
Então, o K de XYZ não depende da escolha da base de sigma. Você tem essa propriedade aí. A prova dessa proposição, ou seja, a priori, então você define o que a gente chama de curvatura seccional. Aqui antes da prova, que é um OBS, é que você define o K de sigma igual ao K de XY para qualquer base desse espaço, desse plano tangente aí, né? Na verdade, é um subespaço. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou só uma regrinha da escrita, né? Seja sigma tn um plano subespaço do espaço tangente. Eu acho que o Manfredo escreve um pouco estranho, eu resolvi mudar a escrita, mas também ficou errado aqui. Mas, digamos assim, a figura é o seguinte, você tem aqui o TP de M, é uma coisa de dimensão grande a priori, dimensão N, dimensão 3, dimensão 4, enfim. Você tem um plano ali dentro do seu espaço ali de dimensão, vou supor aqui no mínimo 3, que é o que a gente consegue imitar aqui no desenho, né? Notem que existem vários planos aí, né? Dimensão 2, se você tiver dimensão 3, já vai existir infinitos. Se você tiver maiores dimensões, aí aqui. Enfim, vai ser a mesma quantidade de infinitos, mas vai ser não infinitos. Mas, enfim, nesse caso, se você pegar qualquer base, já que existem infinitas bases, você vai ter o mesmo resultado, né? E aí, claro, isso segue daquelas propriedades. Quando você, por exemplo, se você tiver o Manfredo, ele coloca aí, mas se você tiver, por exemplo, uma transformação linear que seja do tipo leve xy em x mais lambda y, isso aqui y, tal forma que isso aqui continue uma base, né? Eu acho que isso aí sempre dá uma base, né? A menos que sempre dá uma base isso aí, né? Você vai ter, por exemplo, quando eu tenho nesse operador aqui, a parte do lambda y vai dar zero, né? Então, aqui já vai ser eliminado. E aqui, esse camaradinha da área, ele vai ter as mesmas propriedades do R, né? O detalhe é que você também não vai alterar o valor de baixo, então vai permanecer o mesmo valor. E aí você, digamos assim, as transformações lineares que você obtém para pegar uma base e continuar com a mesma base, e aí você teria que ele realmente é invariante por essas transformações lineares que você fizer para esses pares. Bem, de fato, você vai ter isso daí, e aí a gente define a curvatura seccional. Notem que se vocês pegarem lá os campos coordenados, então para campos coordenados, deixa eu ver aqui. Então, vocês lembrando aí o campo coordenado, xy, a gente ficaria com a seguinte expressão, né? R, IJ, campo coordenado del xi e del j. IJ dividido pelo que a gente chamaria de área desses camaradas aí, né? Que é, deixa eu ver aqui, é um vezes o outro, mas o produto interno, né? Então, seria GI
GJ menos GIJ ao quadrado. Você teria essa... Porque notem que a métrica não necessariamente os campos coordenados vão dar ortonormais, né? Se fossem campos ortonormais, aí tudo bem. Aí você já teria, se forem campos ortonormais, você vai ter que o K de sigma vai ser igual ao R de J e J, né? Que aqui embaixo vai dar 1, né? Quando é um par ortonormal. Claro que isso aqui é com I diferente de J, né? I igual a J dá... Não é um plano, né? Quando I dá igual a J, eles não são LI, a gente não pode calcular essa curvatura seccional. Outra observação que você tem para fazer, bem, seria você pegar aquela métrica lá, RJKL, e jogar aqui em cima, aí você ficaria com algo do tipo R, L, deixa eu ver aqui, na verdade você faria R de XI, deixa eu ver, XI, XJ, vezes XI, interno com XJ, e aí, claro, isso aqui dá R, I, J, I, L, vezes XL, vezes XJ, e aqui, claro, você observando com a métrica, isso aqui dá o R, L, I, J, I, como esse camaradinho aqui é da métrica, então seria G, L, J. Você tem essa, aí tem a simetria, né, mas aí você tem essa propriedade. Bem, só ver aqui mais alguma coisa. Então, ponto P em subespaço, um número, como a gente foi falado, é chamado de curvatura seccional de sigma em P. E aí, claro que, como não depende dessa base, está bem definido, né? Então, você vai ter a curvatura seccional de cada plano, né? Então, a curvatura seccional é uma coisa que funciona nos planos, e não necessariamente na superfície toda, na subvariedade toda. Então, você tem que pegar um plano tangente. Bem, esse lema que falta só 15 minutos, então, de fato, esse lema aqui a gente vai deixar para a próxima aula, mas ele diz que se você tiver duas variedades com a mesma curvatura seccional, dois operadores, então eles são iguais, então a curvatura deles, de fato, vai ser igual, né? Se você tiver dois operadores e a curvatura seccional deles dá a mesma, então eles de fato são iguais, né? Então você vai as duas curvaturas vão ser iguais, ou seja, de fato a curvatura seccional ela é definida, ela define a curvatura geral. Então, você imagina a curvatura seccional e a curvatura geral, elas vão ser as mesmas. Se você imaginava aqui, por exemplo, aquelas simetrias que a gente tinha, como eu falei para vocês. Então, para eu calcular a curvatura seccional do plano, uma coisa de dimensão 3, então basta eu calcular R para uma coisa de dimensão 3, eu pego o plano que tem 1 e o 2, vai dar, isso, calculo essa, calculo a que tem 1 e o 3, e calculo a que tem a que está restando, né, que tem o 2 e o 3. Note que os outros, isso daí define isso, esses três valores, definem
Claro, isso aqui em uma base ortonormal, certo? Isso aqui para, se eu imagino, E1, E2, E3, base ortonormal. Isso aqui é a curvatura do plano 1, 2, que é o plano formado por E1 e E2, que é a curvatura seccional do plano formado por E1 e E3, e aqui por E2 e E3. Definem R, I, J, K, L. Isso aqui, I, J, K e L, variando de 1 até de 1, 2, 3, né? Então, como eu falei para vocês, esses três valores aí vão definir os 81 valores para RJKL. Claro que uns vão ser zero, né? Então não é necessariamente definido por eles. Os que não são nulos são todos definidos por esses aí. Certo, pessoal? Então, posição, esse lema 7. Que se você sabe quem são as curvaturas seccionais, e que elas são iguais, então, de fato, e elas têm as propriedades de A, B, C e D, ou seja, as mesmas simetrias, então, de fato, elas são iguais. Então, um exemplo aqui é essa curvatura aqui. Esse camarada aqui, que é o... Deixa eu só ver aqui como é que ele funciona. XY. Você pegaria... a curvatura da esfera vai ser dada por essa daqui. X, R de XY, Z é igual a X, Z, Y menos... Vou botar aqui, não vou botar mais em frente, mas enfim. Deixa eu ver aqui o outro. X, deixa eu ver, Y, Z. Isso aí é a curvatura da esfera. A curvatura da esfera vai ser dada por isso daqui. Isso daqui pode ser um exercício para vocês calcularem também. Mas aí vocês podem fazer o cálculo da curvatura seccional, né? Ou seja, K sigma da esfera é igual a 1. A curvatura da esfera é 1. Isso aí, de certa forma, é a curvatura de Gauss da superfície parametrizada que é tangente aos vetores E1 e E2, né? Como você tem aqui, tipo, como é que se diz? Uma superfície, você tem uma subvariedade, e aí nesse ponto você tem um plano tangente. Só que você tem mais dimensões, porém você pode pegar a exponencial em P de del I, aliás, a exponencial em P, saindo de sigma e vai em M. Isso aí vai dar uma superfície, né? Superfície parametrizada. Essa superfície ela vai ter uma curvatura de Gauss, né? Essa curvatura de Gauss, por isso chama-se curvatura seccionada, denotada por esse K. A esse K aí vai ser de fato a curvatura que a gente trabalha como curvatura seccional. Bem, esses detalhes a gente vai ver mais profundamente na próxima aula, onde a gente vai ver esse lema aqui. E aí a gente vai passar também para essas questões aí
desses operadores do lema 8, em que define essa curvatura aqui. Então, se um camarada tem curvatura seccional constante, igual a K0, então é o múltiplo desse camarada aí, que é a identidade, né? Nota que eu peguei aquele vetor lá que eu disse que dependia da curvatura, que era a curvatura da esfera, e multipliquei por W aqui, simplesmente, né? Você vai ter que é uma certa forma de... Se você colocar ele em vetores repetidos, vai dar área, né? Se você fizer aqui isso aí, x, r de... No lugar do x, colocar o x, do y, colocar o y, e do z, colocar o x, e do w... Se colocar aqui só para a gente observar, se fizer isso aqui, r de x, y, esse r' aqui, x, y... Isso aqui vai dar, no lugar do z eu tenho x, dá x2, y2 menos xy ao quadrado. Que é a área, né? Como a gente falou, ao quadrado, né? A área ao quadrado. Bem, aí a gente tem esses valores também coordenados, a gente vai ver em detalhes. Mas aí a gente deixa... E aí falaria do HIT também. Próxima aula, né? Que aí ainda tem uma águazinha para correr antes da gente chegar nos campos de Jacobi. E aí, na próxima aula, a gente faz uma aula de exercícios, vocês tirar dúvidas dos exercícios, e aí depois a gente volta para essas curvaturas seccionais da esfera e tal, e dos operadores, né? Pronto, vou encerrando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que não ficará